Oi, eu me chamo Maria Cláudia e eu tô aqui tentando gravar esse vídeo pela enésima vez. Eu já fiz uma versão desse vídeo antes e eu não fiquei satisfeita. Na verdade, eu fiz várias versões, mas eu espero que esse seja minimamente satisfatório. Então, na verdade, a ideia desse vídeo é muito simples. Eu gostaria de conhecer outras pessoas que tenham a mesma condição que eu. Eu tenho um problema de visão chamado acromatopsia, que é uma herança genética, mas que as pessoas geralmente não entendem o que é, como funciona, quais as características. Eu já passei muito trabalho por causa da cromatopsia, então eu achei interessante compartilhar essa experiência, conhecer, quem sabe, outras pessoas que também têm o mesmo problema. Uma coisa que eu sinto muita falta é conversar com pessoas que se identifiquem com essa condição. Eu tenho um tio-avô que tem o mesmo problema que eu, e nós somos os únicos na família que temos esse problema, né? Na verdade, a gente acredita que outros antepassados já tivessem também, enfim. Talvez eles não tenham percebido, viveram a vida inteira assim, enfim. Ou talvez o gene foi só passando e se manifestou só em mim e nesse meu tio. Enfim, então, o que é a cromatopsia? Por cima, assim, uma explicação bastante leiga, a cromatopsia é uma falta de uma proteína no meu corpo. Então, o meu corpo não produz uma proteína que os meus olhos precisam para transformar a luz em cor. Basicamente isso. Eu não sei explicar melhor do que isso porque eu mesma não entendo muito bem. Então, a cromatopsia ela tem 4 características principais e eu vou falar elas na ordem em que elas, digamos assim, menos me incomodam. Então, a primeira é o nistago. O nistago é uma rotação, a característica do nistago é a rotação dos olhos, é um movimento contínuo que os olhos fazem. O meu nistago ele já não é mais perceptível. Ele foi quando eu nasci, quando eu era muito pequenininha, bebê. A mãe disse que eu tinha um movimento muito contínuo nos olhos, que eu não conseguia focar no rosto dela. Eu consegui controlar o nistago durante o meu crescimento e eu acabei desenvolvendo um estrabismo devido ao nistago, por dificuldade de focar, enfim. O segundo problema, e esse incomoda um pouco mais, bastante, é a falta de acuidade visual. Então eu não enxergo longe. Eu tenho dificuldade para ler, para ver TV, para pegar ônibus, para ler placa de trânsito, para enxergar no quadro negro. Digamos que eu consigo fazer todas essas coisas, mas eu preciso de ajuda ou eu vou passar um pouco mais de trabalho. Então, para ler, por exemplo, as letras desse controle remoto, eu tenho que ler mais ou menos essa distância. Tá? E leitura de livro é isso também. Para ver TV eu tenho uma cadeira especial que ela é mais baixa para usar na frente da TV. Para pegar o ônibus tem que estar parado na parada, no ponto de ônibus, para eu conseguir ler o letreiro. Quando eu estava na escola, por causa do quadro negro, eu sentava na primeira cadeira, que não fazia muita diferença, porque eu só conseguia enxergar o que estava exatamente na minha frente. Para os lados eu já não conseguia. Então eu tinha que pegar o caderno emprestado, eu pedia para alguns professores ditarem. Foi uma trabalheira, na verdade. E o terceiro problema, a terceira característica da cromatopsia é a fotofobia, ou seja, a cegueira diurna. Para quem não conhece, a fotofobia é uma super hipersensibilidade à luz, principalmente à luz do sol. Então, quando eu saio na rua, eu preciso usar óculos escuros, não importa se esteja com sol, se esteja nublado, se esteja chovendo. Porque a claridade me incomoda. A claridade de dentro de casa, de dentro dos ambientes, não me incomoda tanto. Algumas sim, por exemplo, uma farmácia. Se a farmácia for muito clara, muito branca, eu vou ter dificuldade. Eu diminuo o brilho do computador, eu diminuo o brilho da TV se eu vou assistir sozinha. O meu celular tá sempre no brilho mínimo. Se eu saio na rua sem o óculos escuros e abro eles bem abertos, eu vou enxergar tudo branco. Como na obra do ensaio sobre a cegueira de Saramago, que as pessoas veem como se fosse tudo leite. É isso que eu vejo quando eu abro os olhos no sol. Então eu não vou conseguir enxergar absolutamente nada. Nada, além de branco. Não importa se é a 1 centímetro do meu rosto, 2 centímetros, eu vou enxergar tudo branco. Então eu preciso do óculos escuros constantemente. E os meus óculos escuros, eles são encomendados. Então eles têm grau e eles são escurecidos. Mas eles são um escuro diferente. Eles é uma cor meio vinho, meio roxo, que realmente quebra a claridade. Eles são mais escuros que os óculos normais, que outros óculos escuros. Mas eles têm uma coloração diferente também, que ajuda a quebrar a claridade, sem deixar tudo escuro demais a ponto de que eu não enxergue. E a quarta característica da cromatopsia
que eu acho que é o pior de todos os problemas, o que mais me incomoda é a cegueira das cores. Ou seja, eu enxergo tudo preto, branco e em tons de cinza. Eu vou confundir cores que têm um tom parecido, certo? Eu não enxergo a cor. Então eu vou confundir, por exemplo, o vermelho com o preto. O vermelho é uma cor viva e o preto não. O preto é uma cor neutra. Mas eu vou confundir porque as duas são cores escuras, entende? Se me mostrar um turquesa, eu não vou confundir o turquesa com o verde ou com o azul, porque o turquesa é tanto verde quanto azul. Eu vou confundir com verde e azul, porque é um tom parecido, como eu vou confundir com o amarelo, como eu vou confundir com o rosa claro. Por exemplo, o roxo eu vou confundir com laranja, com cinza, ou com um rosa mais forte, certo? Então eu enxergo o tom da cor e não a cor. Tem algumas cores que eu consigo enxergar. A cor que eu consigo perceber mais facilmente é o vermelho. Mas tem que ser assim, sob a luz do sol ou na TV. Tem que ser um vermelho muito vivo, muito berrante e que se destaque. Então o que acontece é que a cor, esse vermelho, quando eu enxergo, parece que ele extrapola os limites do objeto. Parece que ele sai do objeto como se fosse uma coisa aveludada. É muito bizarro, muito estranho. E a outra cor que eu consigo identificar muito de vez em quando é o azul. Mas aí o azul eu só consigo ver ou no notebook ou na TV. E tem que ser uma cor realmente muito forte para eu saber que é o azul. Mas são só essas. O que me incomoda no fato de eu não enxergar as cores é que o mundo todo é sinalizado com cor, certo? Placas são sinalizadas com cor, efeitos de sentido são dados com cor, brincadeiras são feitas com cor. Eu gosto muito de moda, de maquiagem, eu gosto de desenhar e pintar. E para isso a gente precisa muito de cor. Então isso me incomoda muito, assim, porque eu não consigo participar de forma ativa desse mundo sinalizado pelas cores. Por exemplo, eu demorei muito tempo para descobrir que os Simpsons eram amarelos. Ninguém me disse que os Simpsons eram amarelos, porque para as pessoas é muito óbvio. E aí eu me sinto a parte desse mundo. Eu me sinto a parte do que as pessoas acham divertido, entende? Para mim, cores neons, elas não fazem diferença nenhuma. Eu não vou saber quando é um amarelo limão, quando é um verde limão, enfim, quando é um rosa pink. Pra mim isso não faz sentido nenhum, porque eu vejo o tom da cor, não o efeito da cor, não se ela é neon. Então, às vezes é difícil. Eu faço uma maquiagem, eu tenho que pedir ajuda pra dizer, tá muito forte, tá muito claro, ficou demais, essa cor combina com essa. Claro que eu, com o tempo, desenvolvi métodos, eu desenvolvi maneiras de fazer as coisas, porque eu não posso depender dos outros para fazer tudo. Então, por exemplo, as minhas roupas, se alguém me disser que esse vestido é um bege, um nude, eu não vou me esquecer disso. Uma vez dito, eu vou associar essa cor com um objeto, mas eu tenho que fazer isso de outras formas, entende? A pessoa que olha esse vestido vai dizer a cor ao olhar, eu tenho que saber decor. Eu tenho que desenvolver outras formas de garantir que eu não vou vestir alguma coisa que vai me deixar feia, ou que vai parecer estranho aos olhos dos outros. Claro que eu podia não dar bola pra isso, mas eu vivo nesse mundo e eu quero fazer parte dele. Então eu vou dar bola pra esse tipo de coisa, eu vou arranjar outras formas de me virar. Eu não tenho pena de mim. Eu não acho que seja um problema grave, de verdade. Eu acho que é um problema que incomoda, realmente. Mas que a gente consegue contornar, que eu consigo viver apesar disso. Às vezes eu fico chateado porque o céu tá muito bonito, o céu tá com uns tons de laranja e roxo e amarelo e não sei mais o que. Eu gosto muito de ver o entardecer, por exemplo. Mas eu consigo achar o céu bonito mesmo não enxergando essas coisas. Eu ainda consigo achar o céu bonito pelo sentido que ele me traz de grandeza. Eu consigo achar ele bonito por si só olhando, porque eu consigo ver os tons. E isso já é suficiente para eu me emocionar e para eu achar bonito. Então, claro que é ruim não fazer parte de várias coisas, não partilhar
de algumas sensações que as cores trazem. Mas eu consigo sentir essas coisas de uma outra forma, enxergando como eu enxergo. Então, praticamente tudo que eu quero fazer, ou tudo que eu preciso fazer, pelo menos, eu consigo, com mais dificuldades, tendo que enfrentar essa limitação, ou pedindo ajuda, que não tem problema nenhum, mas eu consigo. Eu acho que é isso, acho que eu finalmente consegui gravar esse vídeo, falar um pouco sobre o que é a cromatopsia. Eu gostaria muito que esse vídeo alcançasse outras pessoas que também têm a cromatopsia e com quem eu pudesse conversar, trocar algum tipo de experiência, de vivência. Seria muito interessante. Então, também se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser me fazer, não tem problema, vou tentar responder. Se eu achar necessário, se ocorrer tudo bem, eu posso até gravar outro vídeo falando como eu faço para lidar com as cores, como foi minha experiência na escola, enfim, coisas que eu passei e que são muito únicas do meu problema de visão. Então, é isso. Tchau, qualquer dúvida é só me escrever.